Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vida e Narrativa, sexto capítulo do Sartre, Metafísica e Existencialismo de Gabor Haim. Mais uma vez ao som do Monte Blanco, projeto do meu amigo Ronaldo Palma. Vocês podem clicar aqui nos comentários e ir lá no canal dele. E quero agradecer a Positivo e a Vivo pelo apoio que tornou esse canal, esse projeto, esse vídeo possível, o apoio material fornecido a mim, seu compromisso com a educação por parte das duas empresas. Muito bem, sexto capítulo, a má-fé. Eu tenho um especial apreço por esse tema. Ele foi a minha porta de entrada, na obra de Sartre. Ele é um tema que tem bastante apelo e é curioso, né? O quinto capítulo era intitulado De Onde Vem o Nada. O título já aponta para estratosferas da abstração. E má-fé é uma palavra que a gente usa no cotidiano, né? Geralmente, segundo o dicionário Ruais, quando a gente quer indicar as intenções dolosas de alguém, as segundas intenções, dissimuladas no comportamento de alguém. De fato, o que Sartre chama de má-fé, mauvaise foi em francês, original, envolve um componente de dissimulação. Mas é uma dissimulação muito densa, porque ela atinge o próprio indivíduo, o próprio sujeito, a própria pessoa. O problema da má-fé é concatenado com o problema sobre de onde vem o nada, não só porque o livro de Gabor Haim está acompanhando o de Sartre, e no de Sartre está assim. Mas em O Ser e o Nada faz todo sentido que isso se apresente dessa maneira, porque a má-fé é uma fuga do nada. Né? É atribuído ao Carlos Drummond de Andrade uma pergunta acerca de se seria preferível a dor ou o nada. E também é atribuído a William Faulkner uma resposta para essa pergunta, né? Parece que ele está respondendo diretamente ao Drummond, que ele preferiria a dor do que o nada. De certo modo, para quem é da psicologia existencial, para quem é da psicanálise, a má-fé é uma problemática solução de um problema maior. Né? Diante do horror do nada, a gente simplesmente se envolve em modos de crer no mundo e compreender o mundo que passam em grande medida por uma distorção não só das estruturas da realidade, como das estruturas da condição humana. Então, a má-fé é um tema no qual vai se entrecruzar todo esse extrato épico, da ontologia sartriana, dessa metafísica minimalista, na qual a gente tem essas duas entidades das quais quase não se pode dizer nada, o em si e o para si, esses dois modos de ser, dos quais quase não se pode dizer nada. Isso tudo vai se cruzar com o que há de mais prosaico e mundano nas nossas vidas ordinárias, no nosso cotidiano. É muito conhecida uma passagem do Ser e o Nada, na qual Sartre descreve os gestos vivos e artificiais de um garçom em um café. Em certo sentido, o garçom, representando o papel, estaria de má-fé. O ponto é que, na medida em que representamos papéis, todos nós estaríamos de má-fé. Mas antes de dizer o que é a má-fé e por que quando a gente está de má-fé, ou seja, que quando a gente está fugindo desse nada angustiante, a gente estaria representando, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda, que é mencionar algumas coisas importantes que o próprio Sartre disse. Eu tenho trazido de maneira rigorosa só o texto do próprio Gabor Haim. Eu tento usar o mínimo de citações diretas ou indiretas do texto de Sartre. Porém, dessa vez, como quem viu lá nos cards no Instagram, eu achei muito importante trazer pelo menos algumas frases do próprio Sartre para que, comentando elas, a gente possa partir para as análises do Gabor Haim. Então, eu escolhi 3 frases de Sartre. Fujo para ignorar, mas não posso ignorar que fujo. Do que fujo? Eu fujo da angústia. A má-fé é uma fuga da angústia. A má-fé é um comportamento que instaura uma visão de mundo por meio da qual eu consigo, mais ou menos, a má-fé nunca é suficientemente bem sucedida, me esquivar dessa experiência insuportável que é a experiência da angústia. Essa captação reflexiva de mim mesmo, essa captação reflexiva do meu projeto, da minha identidade, porque, como a gente vai vendo agora cada vez mais, identidade é uma palavra que só funciona na filosofia de Sartre se for colocada muitas aspas, porque, a rigor, o ser para si
é o que não é e não é o que é, portanto, ele não é. Né? Então, identidade num sentido forte, identidade pessoal, identidade social, identidade prática, são essas expressões, elas designam modos, digamos assim, inautênticos do ser para si estar no mundo. Né? Maneiras menos inautênticas envolveriam cessar esse movimento de fuga da angústia, fuga da sensação de que o meu próprio ser alguém está em jogo. Né? É disso que eu fujo o tempo inteiro, para ideias de normalidade social, para ideias de continuidade da personalidade, toda e qualquer ideia ou conceito que servir como expediente de identificação que silencie a voz, né, silenciosa da angústia, que me lembra que talvez eu não seja ninguém, que no fundo eu não sou aquilo com que me identifico, tudo que for possível, eu vou lançar a mão para silenciar ainda mais essa voz silenciosa. Uma segunda frase muito legal que o Sartre usa, eu adoro essa frase, para mostrar como é que a gente vai parar na má fé. Né? Ele vai dizer em O Sírio Nada: fazemo-nos de má fé como quem adormece e somos de má fé como quem sonha. Isso é muito legal, porque a gente não dorme voluntariamente. A gente não dorme instantaneamente no momento em que se decide dormir. Qualquer pessoa que conhece a experiência de insônia sabe do que eu estou falando. Né? Não se trata de decidir dormir e o corpo adormece. É preciso se dispor. É preciso colocar-se em situação de se deixar adormecer. Você simplesmente não desliga por um ato voluntário. Com a má-fé, algo muito parecido com o sono se dá. E aqui a metáfora é muito interessante. Né? Eu penso no título de uma trilogia de romances que eu gosto muito, que é Os Sonâmbulos. Né? A má-fé tem uma coisa de sonambulismo. Ela tem uma coisa de alguém que vaga disperso em uma errância, perdido numa compreensão equivocada, inapropriada, imprópria, acerca da própria condição, no nível individual e no nível geral dos seres humanos inteiros. A pessoa se compreende mal, de modo inadequado, e ela compreende a condição humana como um todo de modo inadequado, certo? Então, tem esse sonambulismo que a má-fé parece envolver. Então, quando a gente está de má-fé, a gente está como que sonhando, a gente está como que no próprio mundo. A gente está como que envolvido com as próprias imagens, as próprias fantasias, para usar um vocabulário da psicanálise lacaniana, né? Esse mundo no qual a gente está e do qual a gente faz manutenção para que a angústia fique o mais silenciosa possível, o mais distante da minha autoconsciência, o que eu puder fazer, eu faço, porque é preciso manter-se dormindo para manter-se a salvo dos assaltos da angústia. E, finalmente, uma terceira frase, que parece com a primeira, né? Essa é sensacional também. Crer é saber que se crê. E saber que se crê é já não crer. Se a gente for para a palavra, né, para a expressão, uma fé, a gente está falando de fé. Fé é crença, é confiança. O ideal de uma crença, quando digo creio em algo, significa que estou totalmente convencido e trato isso como se fosse uma certeza. Só que o problema é que a gente tende, na atitude natural, em determinadas perspectivas teóricas, psicológicas, filosóficas, sociológicas, a gente tende a entender a crença como um fenômeno cognitivo, mental, quando, na verdade, Sartre entende que a coisa é muito mais profunda, o buraco é muito mais embaixo. Trata-se de uma resolução, uma decisão, uma escolha, uma opção sobre o que conta como verdade, o que é a verdade, afinal, o que é que, enfim, o que eu peço para me dar por satisfeito e dizer acredito que. Né? Só que o problema é esse, a consciência. Né? Vejam que Sartre é um grande inimigo, eu não vou entrar nisso, o capítulo de Serenada trata disso, eu não vou falar aqui. Ele é um grande inimigo da ideia do inconsciente, ele acha que ela é mais uma dessas ideias, né? Que flerta com o determinismo e nos convida a colocar a responsabilidade dos nossos atos no inconsciente. Né? Então, Sartre gosta muito do método da psicanálise freudiana, mas não gosta nem um pouco do aspecto teórico, que presume um inconsciente com funcionamento próprio. Não, Sartre trata tudo isso na chave das resoluções profundas, das decisões existenciais, das escolhas por meio das quais escolhemos também quem, no fundo, nós queremos ser ou tentar ser, né? Lembrando que para si, para o ser humano, ser, no sentido rigoroso,
é proibido, né? Da mesma forma, é impossível crer de maneira ingênua. A única experiência que a gente tem, pensem que Sartre é um descendente de Descartes, a filosofia dele descende da filosofia de Descartes. Descartes tinha no cogito, né, no penso, logo existo, um expediente de certeza. Eu não tenho como duvidar, eu não posso duvidar da minha existência se eu penso. Sartre dá um papel parecido ao cogito para a angústia. Né? Eu tenho certeza, eu estou constrangido a tomar uma resolução e reorientar os meus projetos existenciais quando eu experimento a angústia, eu me sinto em xeque, e aí eu sinto esse tipo de certeza. Com relação às crenças normais, nunca vai ser dessa forma. Crer é sempre tentar se convencer, a gente pode dizer assim, e em última instância, e esse é um dos fenômenos da psicologia ao qual o fenômeno da má-fé, o conceito de má-fé sartreano é sempre mais aproximado, crer é tentar convencer-se e tentar enganar-se. Então, há um componente de auto-engano, embora a má-fé envolva muito mais do que o mero auto-engano. É um auto-engano sobre o que é o próprio mundo e o que é a verdade, né? Agora, tendo feito esse comentário das frases do próprio Sartre, eu passo ao texto do Borheim, segundo o qual, né, é preciso enfatizar aqui para quem não conhece, eu não falei isso ainda, pelo menos não de modo adequado, Gerd Borheim escreve esse que, no meu entendimento, é o melhor livro já escrito em língua portuguesa sobre Sartre. Contudo, ele para quem estiver lendo já vai ter percebido, ele é bastante crítico com a filosofia de Sartre, na medida em que ele tem um alinhamento mais orgânico com a filosofia de Heidegger. Né? Então, para Borheim, uma das coisas que torna Sartre mais interessante é o fato de que o tipo de reflexão que Sartre oferece, tanto nesse denso e complexo, cheio de terminologia, né, nesse livro denso e complexo, cheio de terminologia, quanto em outros textos, é o fato de que Sartre se alinharia em uma tradição dos assim chamados moralistas franceses, né, que são pensadores muito sagazes. Né? Os franceses são uma escola de pensadores sagazes e com grandes sacadas sobre as hipocrisias sociais. Né? La Rochefoucauld, Voltaire, há uma escola disso na França. A tradição francesa não é metafísica, não é tão abstrata como é a alemã. Né? Sartre é um ponto fora da curva e o Serenado é um livro fora da curva nesse sentido. Né? De maneira simplória, digamos que dá para fazer esse tipo de separação para fins didáticos. Porém, Sartre tem essa veia da cultura francesa, da crítica dos costumes e os seus posicionamentos, o seu posicionamento enquanto pensador existencialista é, em grande medida, o posicionamento de um grande crítico da hipocrisia social, da burguesia francesa, da sua época. Então, aqui eu insisto, a gente está num ambiente, falando sobre uma fé, a gente está num ambiente no qual se entrecruza o drama cósmico do Paracy, que busca tamponar o seu vazio constitutivo, e o drama prosaico, ordinário, né, das vidas humanas, que se perdem em auto-enganos e representações teatrais para tentar disfarçar a falta de sentido. Né? Então, eu passo a leitura de um trecho do Borheim, no qual ele enfatiza esse aspecto teatral. Né? Representar um papel, ser um ator, a sedução do títere, pertence à condição humana. Melhor, a condição humana como que se desdobra para assumir uma segunda natureza, uma outra condição. Se o médico não realizasse os gestos típicos de sua profissão, talvez não nos convencesse suficientemente ao exercer suas funções. Né? É um tema absolutamente conhecido, né? A gente não quer ser tratado por um profissional que não leva a sério o seu ofício e não dá sinais, não age como se levasse a sério. Né? É desrespeitoso e não produz confiança. Né? Perceba, a gente está no plano absolutamente social aqui e a sociedade concebida como teatro. Né? Se o paradigma do pensamento do Kant, a gente pode dizer assim, se para Descartes era matemática, para Kant era física, para o Hegel era história, né? Essa é uma hipótese do meu orientador de doutorado, e eu concordo com ela, para Sartre é o teatro. Né? A sociedade é um grandíssimo teatro, isso levou ele a ser considerado um verdadeiro vilão filosófico por alguns pensadores. Se você ler o capítulo 15 de um livro chamado Depois da Virtude, de um autor chamado Alasdair MacIntyre, você vai ver Sartre sendo apresentado como alguém que não acredita no valor das virtudes e dos papéis sociais.
Em grande medida, eu acho que a observação de MacIntyre está correta, né? Sartre realmente acha que essa hipocrisia na qual se perdem os gestos teatrais e representações, ela realmente não é digna de nenhum louvor, né? Ela é uma manifestação desse modo de nos enganarmos sobre a condição humana, sobre a nossa situação, sempre particular, e sobre a condição humana em geral. E aqui eu chamo a atenção para essa expressão que aparece em O Existencialismo e o Humanismo, né, texto de divulgação do próprio Sartre, né, palestra feita 2 anos depois da publicação de Ser Nada, portanto, logo também vai fazer 80 anos, né, em outubro de 2025 vai fazer 80 anos que Sartre proferiu essa palestra. Ele usa essa expressão condição humana no lugar da expressão natureza humana, por uma razão muito simples. Tanto o pensamento clássico quanto o pensamento moderno, ao lançarem mão de noções de natureza humana ou assemelhadas, pensem na definição aristotélica de que o ser humano é um animal racional, ou seja, um animal como todos os outros, com uma característica a mais, elas flertam com uma ideia de que o ser humano tem uma natureza e, portanto, essa natureza é determinante. Não, o ser humano tem uma condição condicionante, né? A condição de ser condenado à liberdade, como a gente vai ver mais adiante, né? Que ele fala tanto em O Ser e o Nada e repete em O Existencialismo e o Humanismo. Eu acho que ele repete, me deu um branco. Muito bem. Então, a condição humana tenta superar a si mesma porque ela é marcada por uma negatividade, ela tem buraco, ela tem vazio. Ela quer ser, mas não é. Né? Ela quer ter plenitude, mas não tem, quer ter completude, mas não pode. Então, ela quer desdobrar-se. Como? Por meio de uma representação disso de que ela tanto precisa. Passo, então, a leitura de mais uma passagem, né, em mais um card, muito poético, Borheim. Percebam como esse autor escrevia muito bem. Né? De um lado, diz Borheim, o homem não coincide plenamente com o ser, mas de outro tende necessariamente ao ser. Dessa forma, a vastidão da vida é a vastidão do nada, e a existência queda-se perpetuamente ébria de uma ausência que não consegue preencher. O homem está condenado a representar, e o teatro é eterno. Estamos perpetuamente ébrios de uma ausência que não consegue, não se dá a preencher, não pode ser preenchida. A falta não cessa, ela só muda. É falta disso hoje e amanhã será falta daquilo. Percebam, a gente está numa filosofia que tirou consequências teóricas de um método filosófico chamado fenomenologia, e em razão da impossibilidade de pensar uma consciência que não seja a consciência de um objeto, isso é filosofia dura, metodologia filosófica, né? Ele conclui, né, por uma série de passos que a gente vem vendo, a falta constitutiva no coração da condição humana. A falta que caracteriza, por excelência, a condição humana, ela é uma consequência de um aspecto teórico dessa armação metodológica da qual Sartre decidiu se servir, né, para pensar seus problemas filosóficos. Antes de Ser Nada, ele tem pelo menos 3 ou 4 textos importantes sobre psicologia fenomenológica. O pessoal que é da psicologia fenomenológica conhece esses textos muito bem. Então, permaneceremos sempre ébrios de ausência. A imagem que se depreende daqui é de alguém ávido, né, por preencher uma falta em um teatro eterno no qual tudo vai ser meio, para usar aquela expressão que vai no título de uma canção do Radiohead, meio fake plastic, né? Sempre vai deixar a desejar e ser um pouco frustrante que as relações humanas terminem por ser sempre um pouco artificiais, representadas e teatrais. E vamos lá, vamos se aproximar do núcleo do problema. Eu estou vendo que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os demais, né? Então eu vou fazer um corte aqui e vou retomar meu argumento, né, partindo da leitura de mais um card, no qual eu cito Gerd Borheim dizendo o seguinte: a má-fé não designa um problema particular. Vamos pensar, por exemplo, como é que a psicologia tende a compreender o auto-engano. Em algumas circunstâncias, as pessoas mentem para si mesmas para produzir conforto psíquico, aliviar sofrimento psíquico. Não. Isso é um fenômeno que engloba a totalidade da existência de uma pessoa em todas as suas esferas. Então, não é um problema particular, um comportamento entre outros, ou uma situação adstrita ao plano moral.
Também não se trata, como a gente diria assim, da intenção dolosa por meio das quais a gente disfarça isso ou aquilo, né? Sartre se refere, diz Borheim, muito mais a uma ameaça que surge como constitutiva da própria existência humana e que está ontologicamente presente em todos os comportamentos, simplesmente por serem humanos. A gente vai se aproximando aqui de uma região muito problemática. Eu conheço particularmente esse tema porque ele foi o tema do meu mestrado e eu nunca deixei de pensar exatamente sobre isso. A gente está se aproximando de um cenário em que vai ficando um pouco asfixiante, né? Parece que estamos condenados não à liberdade, mas à má fé. Estamos condenados não à liberdade, mas à representação teatral. Estamos condenados não à liberdade, mas ao auto-engano por meio do qual a gente tenta disfarçar a angústia, fugir à angústia, não permitir que a angústia emerja enquanto experiência. Mas a gente não era condenado à liberdade, essa não é uma das mais célebres frases que circula, né? Uma das mais célebres frases de Sartre que circula por aí, né? Enfatizemos aqui esse aspecto, né? Ela é um fenômeno total, né? Ela não é um auto-engano, ela não é uma intenção dolosa que se restringe ao plano moral, ela é um fenômeno existencial total. E então, né, para começar a entender como ele pode ser um fenômeno existencial total, cabe analisar a partícula da fé, para entender por que, que a fé é má. Né? Vai dizer o Gerborheim que a crença, considerada em toda a sua pureza como entrega desprevenida, revela-se uma impossibilidade. A fé, a gente pode traduzir assim, considerada em sua pureza, né? Vamos pensar aqui na ingenuidade, aquela crença quase boba, né? Profundamente confiante em algo, ela nunca é 100% crença. Ela sempre vem tingida de descrença, tingida de suspeita, tingida da angústia, né? Em outras palavras, da possibilidade de que não seja o caso que isto no que eu acredito seja a verdade. Então, a crença já nasce como impossibilidade de crença. O que essa frase quer dizer? Que para a crença satisfazer o seu ideal, ela deveria ser total, absoluta, plena, completa. Eu deveria poder acreditar sem fissuras em uma jura de amor, por exemplo. Porém, pela própria natureza da consciência ser uma atividade temporalizante, a crença deve ser pensada antes como verbo, é um crer, é uma atividade contínua de conferir e reconferir votos de confiança àquilo em que eu creio. A crença é um esforço, em outras palavras. Né? Para crer, para ter fé, eu preciso me esforçar. Eu já tive a experiência de lecionar para seminaristas, né, que queriam ser padres, mas não sabiam se queriam tanto, às vezes, e já ouvi, né, a frase de que a fé é uma resolução que é refeita todos os dias, etc. Ou seja, a crença exige um esforço. Né? Algumas pessoas, em algumas circunstâncias, percebem, né, têm uma ocasião privilegiada de perceber que a crença demanda um esforço, uma manutenção, né? Porque a angústia é a constatação de que eu decido do nada, sem o auxílio do passado. Se o passado parece exercer força, influência, constar como motivo para mim no presente, é porque eu o atribuo essa força. Por si, ele não tem um poder causal sobre os meus estados, sobre as minhas ações, ele simplesmente precisa ser recuperado para que ele possa atuar. E na prática não é ele que atua, somos nós que atuamos a partir dele, utilizando-o como motivo. Em uma expressão que eu utilizava há muitos anos atrás, quando eu estava descobrindo a filosofia de Sartre, e compartilhava tudo isso com a minha irmã, né? A gente chegou numa fórmula que era mais ou menos assim: quando uma pessoa quer fazer alguma coisa, ela arranja qualquer pretexto, né? É uma frase de senso comum, né? A gente gostava muito de dizer coisas assim, porque na prática Sartre está sugerindo mais ou menos isso, né? Trata-se de dizer o seguinte: se eu quero, se o meu projeto existencial, se a minha identidade, por frágil que seja, precisa de algo, precisa que algo seja verdadeiro, eu vou dar um jeito de acreditar nisso. Eu vou achar um meio de considerar que isso seja verdade, né? Mas nunca, pela própria estrutura da consciência, eu nunca consigo realizar plenamente esse ideal da crença. Portanto, repito a frase de Gerborheim, a crença já nasce como impossibilidade de crença, poderíamos dizer, de crença total.
E a fé nunca é suficientemente fé. Ela sempre tem colorações da angústia, né? que, que é o que a fé tenta, desculpem, que a fé tenta elidir, eclipsar. Né? Por essa razão, não sei se a gente precisa concordar com o Borheim aqui, a fé, pelo menos para Sartre, é necessariamente má, no sentido de que busca encobrir uma negatividade que é o homem. Essa é a função da fé. É para isso que ela está a serviço. É disso que ela está a serviço. Recobrir uma negatividade essencial que é da nossa condição, é da constituição humana, né, segundo essa ontologia, que se depreende de uma interpretação radical da fenomenologia. Nós temos essa negatividade e ela é uma sombra sobre a qual a gente não consegue saltar, certo? Então, mais um card, esse eu acho bem importante. A má-fé, embora não seja propriamente um saber, está na origem de todo saber, porque transforma a crença em saber. E nessa transformação começa a se esboçar o entendimento daquilo que o homem é. Tem um tema que não existe em Sartre, mas a gente poderia brincar e fazer de conta que ele existisse, que é uma leitura retroativa da história da filosofia com, com o auxílio desse instrumental teórico que ele está nos oferecendo. Estou pensando aqui em Heidegger. Quem conhece a filosofia de Heidegger sabe que ele vai fazer uma assim chamada destruição da história, né, da metafísica, que para todos os efeitos ela poderia ser chamada de uma engenharia reversa, né? Que estava, de fato, por baixo daquilo que foi construído pela metafísica, é uma maneira de apresentar, assim, o que Heidegger faz, né, em 15 segundos. A gente pode pensar, né, repetindo aqui, que o que Sartre está nos propondo, né, a má-fé não é um saber, mas ela está na origem de todo saber. Por quê? A má-fé é uma Weltanschauung, palavra alemã que significa visão ou concepção de mundo. Ela é uma decisão sobre a natureza da verdade. Portanto, do que conta ou deixa de contar como evidência. Para dar exemplos mais concretos de como funciona essa consciência turva da má-fé, vamos tomar o exemplo da recente pandemia, na qual uma série de comportamentos individuais e coletivos demonstrou que as pessoas estavam bastante envolvidas com a ideia de que não havia evidências para isso e as evidências daquilo é que contavam e daí por diante. Eu não quero entrar em exemplos práticos. A gente está cansado de certos assuntos, eu estou bastante cansado de certos assuntos, mas vocês entendem a que eu estou me referindo. E isso por si poderia ser um exemplo assim, bastante ilustrativo de como indivíduos e grupos decidem, né, o que conta como evidência e, portanto, qual é a natureza da verdade, o que é necessário para que algo seja verdadeiro, certo? Evidentemente, pode existir uma engenharia da opinião, etc., mas a filosofia sartriana, ela para em determinados pontos nos quais a gente tem que dizer mais ou menos o seguinte: o indivíduo nunca, nenhuma engenharia da opinião pode produzir uma crença em um indivíduo, porque a crença é um crer, a crer é um esforço. Então, o conteúdo da crença está a serviço desse crer, que é um projetar-se em possibilidades. No fundo, é uma decisão sobre quem eu sou, o que eu quero fazer, né? Então, nesse sentido, cada indivíduo, cada pessoa, cada projeto existencial, cada para si, tem em si uma visão, uma decisão sobre o que é o mundo. Para usar termos do Karl Jaspers, que eu gosto muito, uma Weltbild, né, uma imagem do mundo, que emerge como moldura e funciona como janela para o mundo, desde uma Einstellung, uma atitude. Então, cada pessoa tem uma atitude da qual emerge uma janela, cuja vidraça vai ter uma coloração específica por meio da qual ela vai ver o mundo, certo? Essa imagem de mundo que emerge de uma atitude é da ordem das profundas decisões existenciais sobre o que eu quero ser, o que eu quero fazer, quem eu sou, né? Quem eu acho que sou. Então, nesse sentido, me repito, né? Borheim diz: a má-fé, embora não seja propriamente um saber, está na origem de todo saber, porque transforma a crença em saber, porque ela é uma decisão sobre a natureza da verdade. E,
portanto, da natureza da realidade, porque a realidade passa por aquilo que eu posso saber dela. É uma decisão sobre o que conta como evidência, né? Repetindo, para Descartes, tenho certeza que existe porque estou pensando e uma coisa se depreende da outra. Para Sartre, tenho certeza que existo porque me angustio ou experimento náusea, né? Experimento a contingência do meu eu, a contingência da totalidade. A angústia como contingência do meu eu, né? Nada me obriga a permanecer no caminho que estou, e a náusea como experiência da contingência da totalidade, né? Isso conta como evidência para Sartre. Todo o mais é provável. São apostas, jogos, lances, votos de confiança que a gente dá, mas que não podem ser encarados como votos de confiança, porque isso seria muito angustiante. Lembrar todos os dias que eu acredito nas juras de amor, mas que nada pode me provar que o amor é verdadeiro, é absolutamente insuportável, né? E nessa transformação, diz Borheim, começa a se esboçar o entendimento daquilo que o homem é. Por que eu falei de uma engenharia reversa da história da filosofia com base nos conceitos de Sartre? Porque é perfeitamente possível aplicar esse esquema sartreano a outras filosofias. É perfeitamente possível dizer que quaisquer determinismos, e o próprio Sartre diz isso em O Ser e o Nada, quaisquer determinismos são produtos de um pensamento racional que emerge de uma atitude de má fé. Qualquer filosofia determinística, qualquer teoria determinística, lembra que eu falei agora há pouco, que Sartre foge do inconsciente freudiano. Por quê? Porque há uma sombra de determinismo no funcionamento autônomo do inconsciente freudiano, e isso é inaceitável para Sartre, né? Então, qualquer filosofia determinística que decide que o ser humano é parte de uma totalidade e responde a causas na forma de comportamentos, efeitos. Não, isso é tudo má fé, né? A gente poderia fazer isso. Sartre não fez, Borheim não está fazendo, mas a gente poderia fazer esse exercício só para esclarecer até onde vai a má fé, certo? Muito bem, se eu estou correto, eu tirei um pouco aqui da ordem, mas eu tenho mais um card lá no Instagram, no qual não são citações. São. Eu coloquei ali que duas coisas sobre o signo das armadilhas e uma sobre o signo das saídas com interrogação. Lá na última aula a gente vai entender por quê. Armadilhas, a boa-fé e a sinceridade. Da boa-fé, eu acho que eu já falei um pouco, eu só faço uma observação. Se você está com o livro do Gerd Borheim, com o Ser e o Nada, e também com o Existencialismo e o Humanismo, perceba a diferença de nuance entre a expressão boa-fé em O Ser e o Nada e boa-fé em o Existencialismo e o Humanismo. Em O Ser e o Nada, a boa-fé é o ideal da fé plena, completa, repleta. Uma fé que consegue se convencer daquilo no que está tentando acreditar. Uma crença imune a qualquer assalto da angústia. Ou seja, uma coisa que é impossível para o ser humano. Tentar crer no que se crê é o limite máximo, né, mais alto, que a condição humana consegue projetar para a crença. E ele é inalcançável. Em O Existencialismo é o Humanismo, a boa-fé vai ser apresentada de maneira bastante vulgarizada e com um sentido completamente diferente. Vai ser apresentado como o oposto da má-fé. No caso do texto de Sartre, O Ser e o Nada, a boa-fé ela acaba sendo encampada pela má-fé. Porque, em grande medida, crer de maneira ingênua, um tanto quanto tola, ou crer com esforço, né, tentando dissimular de si mesmo que a crença é uma tentativa de fugir da angústia, né, mas se eu fujo para ignorar, não posso ignorar que fujo, elas são fenômenos do mesmo espectro. Elas são fenômenos do mesmo espectro porque elas esbarram no mesmo limite, que é a impossibilidade da plenitude da crença. A plenitude da crença se daria em um estado na qual ela estivesse imune aos assaltos da angústia, mais ou menos como uma certeza. Porém, o campo da certeza, em Sartre, está do lado da angústia e não da fé. Certo? E a sinceridade, né? Porque má fé, a palavra má fé, a expressão má fé nos empurra, né, para uma compreensão do que a pessoa de má fé tem intenções dolosas, tem segundas intenções, então eu vou ser sincero. O que é ser sincero? É tentar ser o que se é. Por razões internas à própria disposição dos conceitos dos quais a gente vem falando até aqui,
a gente já entendeu que ser o que se é também é um limite, também é um limite, digamos assim, de, do qual não se pode passar, porque nele não se pode chegar, né? Então, a impossibilidade da coincidência consigo mesmo, a impossibilidade de saltar por sobre a sombra do tempo e ser definitivamente quem se é, faz com que a sinceridade seja, na prática, um ideal não só irrealizável, mas que também acaba caindo na má fé na medida em que, se eu acredito que sou quem sou, eu estou de acordo com o quadro da ontologia fenomenológica, eu estou numa compreensão equivocada, inapropriada, imprópria, inautêntica. A boa-fé e a sinceridade, eu já falei em algum lugar, muitos anos atrás, em algum artigo, elas parecem armadilhas no caminho da autenticidade. E essa é uma palavra problemática, né? O Borheim não coloca ela aqui para nós, mas eu estou colocando porque isso é importante. Porque eu disse no início, né? Parece que a gente está condenado à má fé, a gente não estava condenado à liberdade, né? Tem um texto que eu sempre sugiro, que eu sugeri aqui também, inclusive, Fábio, se você vier parar aqui, um abraço, né? Você sabe o quanto foi importante para mim no começo da minha trajetória, né? Sem se a sua dissertação de mestrado, professor Fábio Caprio Leite de Castro, eu não teria me apropriado de muitas das coisas das quais eu vim me apropriando. Para quem não conhece, jogue aí no YouTube Fábio Caprio Leite de Castro. Ele é o homem forte do trapézio do campo sartreano brasileiro, para dizer assim. Né? Pelo menos, na minha opinião, é o autor atualmente da obra mais significativa assim, sobre o pensamento de Sartre, organiza muita coisa, publica, tem o excelente A Ética de Sartre, que eu acho que já vai fazer 10 anos, né, professor Fábio? Muito bem, né? Depois desse aceno para o amigo, eu sugiro que vocês busquem aí na internet a dissertação de mestrado dele. Né? Ele faz uma observação que nunca me saiu da cabeça, que é a seguinte, né? Se o homem fosse uma fé em si, bom, o homem não seria para si. Os seres humanos não podem ser má fé em si. E Borheim tem certa razão quando diz, né, que estamos condenados a representar e o teatro é eterno. Em certa medida, porque a autenticidade não significa que os nossos comportamentos se tornarão excêntricos o suficiente para serem facilmente distinguíveis da hipocrisia social normal. Não, isso não vai acontecer. Mas trata-se de, né, e o próprio Sartre talvez não concordasse com o que eu vou dizer aqui, mas trata-se de que seja possível pensar em um modo de existência no qual a gente não esteja, assim, submerso nesse engano acerca de si mesmo e da condição humana em geral, na qual vivemos como quem dorme porque fomos parar, vivemos como quem sonha porque nela fomos parar como quem dorme. É necessário que seja possível o vislumbre de um caminho, de uma luz no fim desse túnel para, né, parece não haver luz no fim desse túnel, mas é necessário que seja possível pensar na autenticidade. Por isso eu coloco ela como uma interrogação no card, porque a autenticidade, ou seja, o contrário da má-fé, ela é um conceito bastante problemático. E para apresentar o quanto ela é problemática, eu levaria bastante tempo. Né? Eu vou deixar para reunir esse tipo de consideração, né, me aproximando do texto do Borheim lá nos últimos capítulos, mais adiante. Para nossos fins, né, chegamos ao fim de mais um capítulo, esse acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz. Mas o tema me interessa muito, tenho um especial apreço por ele, como eu disse. Eu não parei de falar dele, em certo sentido, nunca. Né? Sempre escrevi alguma coisa sobre isso. Enfim, para que a gente compreenda agora como é possível não só eventualmente superar a má-fé, mas também entender como o ser humano instaura mundo, infesta o mundo com possibilidades a partir dos quais o mundo adquire sentido, é preciso entrar de microscópio nessa coisa da qual a gente vem falando desde o começo, que é o ser para si, o ser da consciência, o ser da condição humana. Do ser em si, a gente sabe que ele é o que é e é em si. E é tudo que a gente vai poder saber dele. Qualquer predicado a mais que a gente
confira ao ser em si, a gente já saiu do campo estrito da ontologia fenomenológica, a gente já está fazendo alguma outra coisa, outra disciplina. Porém, entrando de microscópio na intencionalidade da consciência, na nossa relação com o mundo que nos transcende, a gente descobre uma série de estruturas que Sartre vai chamar de estruturas imediatas do para-si. Elas são 5 e a gente vai falar disso no próximo capítulo, na aula 7, as estruturas imediatas do para-si, né, que é o título aqui no livro do Borheim, é o título no livro do Sartre, no Seria Nada. E aproveito para avisar, né, segundo os meus planos, este vídeo está sendo postado no domingo, né, dia 16. Eu não estou gravando no dia 16, estou gravando antes, evidentemente, não posso estar gravando depois. E eu reitero o convite, né, vai ser transmitido segunda e terça, o evento em homenagem aos 80 anos do Eu Seria Nada, no canal do PPG de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. E dias depois, eu também estarei falando um pouquinho, de modo um pouco menos especialista, né, evidentemente, com o canal Gap Filosófico. E então eu espero vocês lá. Eu vou divulgar aqui depois melhor também e no Instagram. É isso. Muito obrigado pela paciência nesse vídeo bastante longo e até a próxima. Tchau.